not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Símbolos religiosos. O termo símbolo, com origem no grego símbolon, designa um tipo de signo em que o significante, realidade concreta, representa algo abstrato, religiões, nações, quantidades de tempo ou matéria, etc., por força de convenção, semelhança ou contiguidade semântica, como no caso da cruz que representa o cristianismo, porque ela é uma parte do todo que é a imagem do Cristo morto. Charles Sanders Peirce desenvolveu uma classificação geral dos signos. Sendo um signo, símbolo é sempre algo que representa outra coisa, para alguém. O símbolo é um elemento essencial no processo de comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Embora existam símbolos que sejam reconhecidos internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto, religioso, cultural, etc., pode ser também um objeto que substitui, representa, ou sugere algo. A representação específica para cada símbolo pode surgir como resultado de um processo natural ou pode ser convencionada de modo que o receptor, uma pessoa ou grupo específico de pessoas, consiga fazer a interpretação do seu significado implícito e atribuir-lhe determinada conotação. Pode, também, estar mais ou menos relacionada fisicamente com o objeto ou ideia que representa,
podendo não só ter uma representação gráfica ou tridimensional como também sonora ou mesmo gestual. Símbolos gravados há mais de 60 mil anos na casca de ovos de avestruz podem evidenciar o mais antigo sistema de representação simbólica usado por humanos modernos. Os sinais repetitivos e padronizados foram encontrados em Ovisonsport, na África do Sul, e foram destacados em artigo na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. 2. A semiótica é a disciplina que se ocupa do estudo dos símbolos, do seu processo e sistema em geral. Outras disciplinas especificam metodologias de estudo consoante a área, como a semântica, que se ocupa do simbolismo na linguagem, ou seja, das palavras, ou a psicanálise, que, entre outros, se debruça sobre a interpretação do simbolismo nos sonhos. Simbologia é a ciência que estuda a origem, a interpretação e a arte de criar símbolos. Todas as sociedades humanas possuem símbolos que expressam mitos, crenças, fatos, situações ou ideias, sendo umas das formas de representação da realidade. Os símbolos existem desde o início da humanidade, ajudando formas de comunicação. Não se deve restringir este item ao simbolismo, pertencente à literatura brasileira segundo Júlio Evola, Eugênie Cancelliet, Schwaller de Lubix e outros autores menos importantes. A simbologia que aparece na cultura de mais diferentes povos não pode ser reduzida somente ao conhecido de acordo com Cornelius Castoriadis e Gilbert Durand, é através da representação simbólica que nos apropriamos do mundo. Significado da cruz. O que significa cruz? Cruz é um símbolo ou objeto formado por duas linhas que se intersetam de maneira perpendicular. É comum ver o símbolo da cruz em igrejas, cemitérios, capelas, etc. A cruz em sentido figurado, a cruz é usada para significar um sofrimento, tribulação ou agonia. Não posso fazer nada a respeito disso, é a cruz que eu tenho que carregar. Símbolo muito comum na heráldica, estando presente em vários brasões, como a Cruz de Malta, por exemplo. A cruz também é o símbolo de algumas organizações, como a Cruz Vermelha, uma organização humanitária que tem como objetivo proteger a saúde e a vida humana, promovendo o respeito entre as pessoas e diminuindo o sofrimento. Significado da cruz. O que significa cruz? Cruz é um símbolo ou objeto formado por duas linhas que se intersetam de maneira perpendicular. É comum ver o símbolo da cruz em igrejas, cemitérios, capelas, etc. A cruz em sentido figurado, a cruz é usada para significar um sofrimento, tribulação ou agonia. Não posso fazer nada a respeito disso, é a cruz que eu tenho que carregar. Símbolo muito comum na heráldica, estando presente em vários brasões, como a Cruz de Malta, por exemplo.
A cruz também é o símbolo de algumas organizações, como a Cruz Vermelha, uma organização humanitária que tem como objetivo proteger a saúde e a vida humana, promovendo o respeito entre as pessoas e diminuindo o sofrimento. A cruz é um dos símbolos humanos mais antigos e é usada por diversas religiões, principalmente a católica. Alguns cristãos não a usam como símbolo, como por exemplo as Testemunhas de Jeová na subcultura gótica, surgida ao final da década de 1970, o símbolo geralmente representa sofrimento, dor ou angústia. Na Roma antiga, antes mesmo da morte de Jesus, uma cruz era usada para atar ou pregar condenados à morte por crucificação, fazendo-os padecer terrivelmente. Cruz de São Pedro é uma cruz latina invertida. É um dos símbolos da Igreja Católica, ante a decisão de Pedro, o apóstolo, de ser crucificado de cabeça para baixo, eis que acreditava não ser digno de morrer como seu mestre, Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, a partir do neopentecostalismo, a cruz invertida foi associada a um imaginário anticristão. Esse novo significado passou a ser difundido por todo o mundo através da mídia e, principalmente, por Hollywood. No entanto, tal acepção não condiz com as tradições centenárias e convencionais do simbolismo católico. Nas últimas décadas o símbolo foi associado a atitudes satânicas e antirreligiosas a partir do imaginário de que, invertida, a cruz latina representaria o oposto da cristandade. Como resultado, a cruz de São Pedro acabou tornando-se popular entre grupos anti-religião e músicos de metal extremo, notavelmente aqueles ligados ao black metal e death metal. Tal significado acabou difundido na cultura popular, especialmente em filmes de Hollywood como Rosemary's Baby, The Exorcism of Emily Rose e The Omen, onde o símbolo é frequentemente mostrado quando a intenção é representar Satã.